Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Lin e hoje converso com Jorge Guilherme Francisconi sobre a evolução do pensamento urbano no Brasil. Nascido em Montenegro, no Rio Grande do Sul, Francisconi é arquiteto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez Masters Regional Planning e PhD em Ciências Sociais pela Maxwell School of Public Administration and Citizenship da Syracuse University, com ênfase em economia urbana, planejamento regional e regiões metropolitanas. Um urbanista completo que atingiu amplo reconhecimento tanto na academia como na prática, ele tem um extenso currículo onde eu destaco, no âmbito acadêmico, a organização e direção do mestrado em Planejamento Urbano e Regional, o PROPUR, da Faculdade de Arquitetura da URGS, e um histórico como docente em universidades de ponta no Brasil, professor convidado em universidades na França, autor de livros e artigos. Francisconi teve inúmeras posições de liderança na área de planejamento no setor público, principalmente nas esferas estaduais e federal, e, internacionalmente, foi consultor do Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, junto ao governo de Moçambique e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto ao Senado do Panamá. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Esse episódio é oferecido pela Urbimi, a maior comunidade de investidores imobiliários da América Latina. Acesse www.urbi.me e invista a partir de R$1.000. Francisconi, um grande prazer te ter aqui hoje no programa. Uma honra poder conversar contigo sobre a evolução do pensamento urbano no Brasil. E esse é um tema que me fascina muito, né? Até porque eu sempre falo que o que mais me levou a me interessar e gostar de história foi o urbanismo, né? Foi olhar para nossas cidades, para o nosso espaço construído e tentar entender o contexto histórico e o tipo de pensamento, digamos assim, que levou aquele resultado físico, né, que a gente observa no nosso dia a dia. E é exatamente esse tema que eu queria conversar contigo hoje e aprender contigo, né? E a gente trocou aí algumas mensagens, alguns e-mails antes de começar a nossa conversa, e só para orientar os nossos ouvintes, né, o que eu acho que seria interessante a gente fazer aqui, né, é a gente trazer, de repente, lá, né, dos últimos 100 anos, né, começando dos primórdios da urbanização brasileira e pegando ao longo dessa conversa alguns exemplos de projetos ou obras que ficaram na história das cidades, que as pessoas possam reconhecer, para o Francisconi, digamos assim, nos explicando mais ou menos, né, como que era o pensamento naquela época e a governança urbana na época que resultou nesses projetos que a gente conhece, né? Então, eu queria abrir, né, aproveitando o lançamento recente de uma exposição no IMS Paulista. A gente até publicou aí uma entrevista com a curadora sobre a urbanização brasileira durante a Primeira República, né? Então, o que poderia falar, Francisconi, a respeito desse período, né? A gente sabe que o Brasil ainda era predominantemente rural, mas a gente via aí grandes ações já começando a moldar o espaço urbano, né? Eu queria aproveitar, né, o tema do lançamento recente de uma exposição no IMS Paulista sobre a urbanização brasileira durante a Primeira República. E eu queria te perguntar, enfim, o que você poderia falar a respeito desse período, né? A gente sabe que o Brasil era predominantemente rural, mas que já se viam grandes ações moldando o espaço urbano, né? No Rio de Janeiro, a abertura da Avenida Central, a Reforma Passos, o plano de melhoramento de Porto Alegre, o próprio plano de Arão Reis para Belo Horizonte, mais ou menos dessa época, né? Então, que tipo de pensamento orientava esse tipo de projeto, e o que mais poderia se comentar a respeito dessa época? Eu trabalhei muito pouco na Primeira República ou no Império. Eu acho que os grandes exemplos têm duas tendências. Uma é do positivismo, e o positivismo pega os planos de melhoramento do Sul. Nunca vamos esquecer que Getúlio traz o positivismo para o governo federal, e o positivismo você tem bons historiadores em Porto Alegre, Maria Almeida, tem mais gente trabalhando com bons livros sobre isso, mas o positivismo tratava também da beleza da obra urbana, não era só o problema do funcionalidade. Esse é um conceito que praticamente começou a desaparecer com o modernismo, que é uma tristeza. Nós passamos a fazer caixotes e com poucos exemplos diferentes, que é o Oscar, por exemplo, Oscar Niemeyer, que dá um certo volume.
E você tem também as primeiras capitais planejadas, quer dizer, no Império, Teresina é a primeira capital planejada do Brasil. E o nome Teresina é em honra à imperatriz que defendeu, frente a Dom Pedro II, que a capital planejada, construída num novo local no Piauí, tivesse isso. Depois você tem os estados que querem mudar o centro geográfico-político de gravidade do estado. Os dois casos clássicos são Goiânia, que é uma cidade de arquitetos brasileiros treinados na França, e antes Belo Horizonte, que é de um engenheiro militar, arquiteto positivista, e que faz um plano extremamente similar ao de Paris, com toques de Washington, ignorando a topografia. Fantástico. Ele não dá a mínima para a topografia. Ele pega o modelo, grandes vias, etc., e faz. E aí você vai a Paris e descobre que Paris foi feito porque era a pior capital em termos de saneamento da Europa. O grande proposta era de saneamento, aí Napoleão III, que está no auge do seu império, resolve criar uma cidade imperial, e como havia muito movimentos sociais, eles usam aquelas vias transversais que eram usadas nos parques de caça dos imperadores, que eles ficavam parados, vendo se algum cervo, algum bicho cruzava uma daquelas radiais, e quando o cervo cruzava, eles saíam a cavalo atrás para matar o cervo. Então aquelas radiais são inspiradas nos grandes parques de caça dos imperadores franceses, né? Eles tinham as áreas reservadas para a caça deles. E praticamente reconstroem Paris fazendo isso. Mas essa não é uma área que eu possa dizer que eu tenha pensado muito, não. Eu estou mais preocupado com algumas coisas mais recentes e com o desaparecimento do planejamento urbano como um todo no Brasil. Esse é o meu. Entendi. E então, o que, digamos assim, como é que a gente pode chegar nessa época, né? Digamos assim, a gente passa aí, né? Eu imagino que na primeira parte do século XX, esses conceitos importados, eles seguem, né? Mas a gente tem ali, na década de 30, o Cian, né? Digamos assim, a origem da arquitetura e urbanismo modernista e o início da sua influência aqui no Brasil, né? Não sei se você poderia fazer um comentário sobre isso, né? Porque a gente teve aí manifestações bem rápidas, digamos assim, né? O próprio Ministério da Educação e Saúde, né? Na arquitetura e como que isso veio a se manifestar no urbanismo. Eu acho que você tem dois ramos fortes aí, três talvez. O primeiro é o da Beaux-Arts, quer dizer, a reconstrução do centro do Rio de Janeiro é para transformar o Rio de Janeiro em uma grande capital de um grande país. É o que já estava sendo feito na Europa há muito tempo, então aí a contribuição brasileira não é tão forte, né? Você tem segundo movimento que eu acho importante, que é o do sanitarismo. Quer dizer, quando o Barão de Mauá vai fazer o sistema de energia no Rio de Janeiro, ele ganha concessão, importa técnicos do Panamá, engenheiros americanos que tinham trabalhado em outras áreas, e a maioria deles vai morrendo de malária e outras doenças. Então, sanear os mangues do Rio de Janeiro era fundamental para a saúde pública do Rio de Janeiro. E aí você tem a figura que se destaca em todo o Brasil, que é o Saturnino Braga. O Saturnino Braga, junto com o saneamento, ele já faz um planejamento urbano para compatibilizar e otimizar o investimento que ele está falando no saneamento. O sistema de transporte continuava até então tradicional, então você tinha duas grandes vertentes. Sem esquecer que no Rio de Janeiro os planos de Beaux-Arts têm preocupação com a questão habitacional. Eles não são só um negócio do fazer arte pela arte. Há uma preocupação também nas funções urbanas que estão acontecendo. E a terceira vertente que eu vejo é a vertente da concessão das terras. Copacabana surge e dá renda para os ingleses que fizeram o bonde que chegou em Copacabana. Copacabana era um areal perdido no tempo e no espaço.
Nos anos 50, quando eu fui morar em Porto Alegre, as linhas de bonde chegavam em áreas muito pouco densamente povoadas. Quer dizer, eu morava no fim da linha do Petrópolis, atrás do Ritz, naquela baixada. A quantidade de terrenos vazios era muito grande. Então, haviam investimentos no transporte para gerar ocupação da terra. É o que Lyon fez agora no estuário dele, no encontro dos rios, havia uma área imensa vazia. Primeiro, a municipalidade fez o transporte e depois passou a vender a terra para poder pagar aquilo. Então, o bonde, o transporte, passa a ser um grande indutor. E para quem mora em Porto Alegre, todos esses grandes corredores de ônibus que tem, João Pessoa, Zenha, etc., todos eles foram criados para bonde, e criados com grande qualidade, com palmeiras, com vias largas, não foi nada apertadinho, foram grandes projetos urbanísticos. E aí, Anthony, para chamar a atenção, a única ponte que eu conheço no mundo com palmeiras em cima foi inaugurada pelo Getúlio em 1930, está em Porto Alegre, ali perto sobre o arroio Ipiranga, perto da polícia, ali no Hospital Ernesto Tornelles. Se você passar por ali, você vai descobrir que tem palmeiras plantadas em cima da ponte. A ponte foi feita com uma caixa de terra por baixo para que houvesse continuidade na ala de palmeiras que vem lá da João Pessoa. Então, essas belezas, esses cuidados com a cidade, esse carinho com a cidade, é muito típico de projetos dessa época. E você comentou, né, das companhias inglesas que desenvolviam as linhas de bonde. A gente também viu, nessa época, a companhia City, em São Paulo, desenvolvendo uma série de bairros-jardim, né, que perduram até hoje, né, e que, ao meu ver, tiveram aí uma influência vou colocar aí no desejo urbanístico talvez do cidadão, né? Como que você vê esses projetos, né, e esse conceito do bairro-jardim, ele chegou a ser mais disseminado fora de São Paulo? Aí você tem que pegar mais um historiador que eu, mas eu acho um bom exemplo o bairro Jardim, porque ele trouxe o que havia de melhor do exterior para a urbanização brasileira. E por que esses bairros jardins de São Paulo sobrevivem até hoje? Eu acho que essa é uma das grandes questões que nós temos hoje em termos de gestão pública brasileira. Porque os contratos obrigavam que, quando você vendesse, tinha que manter o padrão de uso do solo. Então, o contrato de loteamento previu a sustentabilidade do modelo, que era um modelo da melhor qualidade, vindo do urbanismo anglo-saxônico, inglês principalmente, e essas coisas se mantiveram, tanto que a cidade de Jardins de São Paulo, os investidores particulares, dos grandes empresários, ficam doentes não poder botar um grande edifício lá dentro. Mas fez parte. Agora, se você compara, por exemplo, a urbanização daquela área com a urbanização dos aterros que foram feitos depois, pega esse aterro aí em Porto Alegre que foi feito, que vai até a direção do Beira-Rio. É um urbanismo de qualidade muito baixa, mas é o modernismo. O modernismo começa a entrar com uma vertente boa que leva ao Ministério da Educação do Rio de Janeiro, que é uma obra-prima da arquitetura, leva a um radicalismo funcional, que é Brasília. Cada área só pode fazer uma ou outra coisa, apesar que o Lúcio escrevesse que queria ser mais flexível no futuro. E leva também a uma urbanização de baixíssima qualidade em nome da funcionalidade e que não é feita por empresários, é feita pelos melhores urbanistas que nós tínhamos em Porto Alegre na época, Fayette, Demetrio, esse povo, né? E que além disso eram do realismo socialista do Partido Comunista. Então tem toda uma matiz ideológica também dentro disso, que um livro que foi feito há pouco tempo em São Paulo retrata todo esse movimento quando trata a biografia do Artigas. É um dos melhores textos que eu conheço, um volume, tese de doutorado ampliada,
E é a única obra que eu conheço que pega o movimento modernista, cada momento, e a influência do Partido Comunista dentro do processo urbanístico brasileiro. Recomendo esse livro. Vamos atrás, com certeza. Então, a gente tem aí, né, todas as, digamos assim, ideias se juntando, né, e chegando num momento de rápido crescimento das cidades brasileiras, principalmente depois da guerra, né, na década de 50. E a gente viu, né, a gente estava conversando por e-mail, né, que eu vejo, assim, pelo menos nos casos de Porto Alegre e São Paulo, né, década de 50, as cidades com uma legislação urbanística que deu origem aos edifícios mais emblemáticos das cidades, né, tanto em Porto Alegre como em São Paulo. O Raul Justilores fala a respeito disso no livro dele, né, no São Paulo das Alturas, e o Luiz Henrique Bueno Villanova, que escreve para o Caos Planejado, também já escreveu sobre isso, né, o Santa Cruz é dessa época, né, edifícios bem emblemáticos do centro da cidade. Como, né, você tem, assim, uma ideia de como que isso era visto na época, né, esse adensamento, esse crescimento rápido, né, isso era algo que os urbanistas estavam tentando frear de alguma maneira, isso era mal visto, né, qual que era a impressão na época? Bom, eu acompanhei um pouco disso, acho que tem dois fatos muito concretos. Primeiro, as cidades tinham áreas centrais que concentravam todas as grandes atividades. Segundo, você tinha o surgimento do acúmulo da riqueza. O Brasil estava ficando rico. Urbanisticamente, a industrialização do Juscelino muda muita coisa. Eu depois quero entrar um pouco nessa explosão urbana que você passou rapidamente, mas vamos aos prédios. E havia, os centros da cidade eram ir ao centro é sinal que você ia atrás de algum serviço econômico, social, dentário, médico, compra de roupa, qualquer coisa. Essas coisas estavam concentradas no centro da cidade. É algo que a nova geração não pode ter a menor ideia, porque é uma descentralização radical. O Jaime Lerner, inclusive, nos primeiros anos de prefeito, segurou o que pôde shopping centers de periferia. Ele queria que o centro de Curitiba fosse humanístico, mas que concentrasse o comércio de nível, serviços de nível mais alto. E esses prédios surgem como demonstração, como funcionais. Eles têm uma função muito grande na cidade, porque vão todos para o centro trabalhar. As próprias faculdades eram no centro das cidades. Elas perdem muita vitalidade quando vão para os campi americanos. Isso já foi muito analisado. A Universidade Europeia permanece mesclada na cidade. Isso dá para ela uma vitalidade, uma inserção, uma vida diferente daquela de dos campi americanos. Então você tem esses prédios, foram exemplos primeiro de tecnologia novas que estão surgindo, o uso da estrutura de ferro, de dinheiro. Os grandes prédios mais altos de São Paulo estão associados, em alguns casos, aos grandes riquezas de café, de Porto de Santos e tudo isso. Então, é todo um processo em que a urbanização as cidades ainda têm centros de cidade onde são prestados serviços com exclusividade. O que desapareceu com o automóvel, então não há mais cidades com polos centrais e radiais. Então, tem todo um sistema disperso e hoje o grande sonho é ficar a 15 minutos de tudo e de todos, o que é praticamente impossível, mas é a utopia do momento, né? Então, eu vejo isso muito nesse sentido. Agora, a explosão urbana dos anos 60 é um dado que eu acho muito importante de destacar, que ele acontece principalmente na região sudeste, no sul também aconteceu em Porto Alegre, porque o migrante quer melhorar a qualidade de vida. Nos anos 60, eu participei junto com Francisco Ferraz de um estudo sobre por que o gaúcho migrava para as cidades e por que ele migrava para Porto Alegre. Quem pagou isso até foi a Secretaria de Trabalho, que na época o Nelson Marquesan era secretário. É simplesmente porque a mãe de família quer que o filho tenha uma educação melhor e um serviço de saúde melhor. Isso estava concentrado na cidade média e na cidade grande. Eles iam avançando. Só que isso, quando chega a São Paulo pega a migração do Nordeste. É difícil imaginar isso, mas a cada ano da década dos 70 ou 60,
entraram 500 mil novas pessoas na região metropolitana de São Paulo. 500 mil pessoas é o plano piloto de Brasília no seu ideal. Ele hoje tem 300 mil. Construir um plano piloto por ano em São Paulo é uma tarefa que não, nitidamente missão impossível, né? E se você fizesse isso em São Paulo, a migração ia aumentar para 1 milhão por ano, porque aí em Passo Fundo um prefeito resolveu fazer a propaganda que ia dar 35 casas novas nessa época. Naquela noite chegaram 100 famílias na cidade de Passo Fundo, faltava habitação. A habitação foi o grande problema dos anos 60, né? E a migração, a industrialização do Juscelino criou muito emprego com carteira, FGTS. No livro que eu escrevi com a Adélia, a gente fez um gráfico para mostrar como a concentração do emprego com carteira assinada atraía migrante e estava concentrada no eixo Rio-São Paulo. Eu acho que estou falando demais. Vai adiante, desculpe. Não, eu estava gostando de ouvir, mas vamos lá. E nessa época, além desse crescimento urbano rápido, em termos populacionais, a gente também viu o crescimento do uso do automóvel, né? E de inclusive planos urbanos, digamos assim, incentivando esse modo de transporte, né? Isso começou já na década de 50? Como que você vê essa evolução? Porque o automóvel acabou dominando as cidades brasileiras, né? E eu acho que é interessante a gente casar essa história com o meio de transporte. Eu acho que é um pouco mais complicado. Primeiro, todo mundo usava transporte público, médicos, doutores, desembargadores, professores. Na hora que surge o carro gera um novo patamar social. É o sujeito que tem carro. Para você ter uma ideia, quando eu tinha 7 anos, morava em Petrópolis, eu caminhava 40, as cidades também eram seguras. Aliás, Antônio, eu te sugeriria fazer um podcast só sobre a cidade do medo e o urbanismo do medo, que é um tema oculto nas cidades brasileiras. Mas naquela época, inverno, verão, você ia a pé para o colégio com 7, 8, 9, 10 anos, caminhava 45 minutos sem nenhum problema. E meu pai, que tinha carro, era médico, era um dos poucos que tinha carro naquela área, ele se negava a me levar de carro porque achava que não queria criar um filho com benefícios. Então, o carro era um símbolo muito... Na medida que entrou a indústria automobilística com o JK, o carro passou a exigir mais espaço. Mas o nosso patrimonialismo, em vez de fortalecer também o setor público, é curioso esse dado, ele enfraquece o transporte público, ele não dá o apoio. E, surpreendentemente, foi a esquerda, foi o Brizola, que acabou com os bondes em Porto Alegre, porque não permitiu o aumento de tarifa, disse que era uma coisa do imperialismo britânico, e encampou os bondes e acabou com um sistema de bondes. Se você for a Milão hoje, você vê bondes daquela época ainda trafegando em Milão. Então, houve uma convergência de um patrimonialismo com uma esquerda radical que resolveram alterar. E os sistemas de bonde que funcionavam bem, que poderiam ter sido extremamente modernizados, foram extintos, começaram a aparecer uns ônibus da pior qualidade e um tipo de empresário que estava mais interessado no lucro que na prestação do serviço, e isso então prejudicou profundamente, além do fato das cidades ficarem descentralizadas. E no caso de Porto Alegre, você tem os corredores urbanos, que já é dos anos 70, 80, que é uma invenção brasileira. Foi o Jaime Lerner, com a equipe do IPUC, um grupo de paulistas, que criou esse sistema de corredores urbanos, que é o grande sucesso de Bogotá. Eu fui a Bogotá e depois dei assessoria na Venezuela para ajudar a implantar corredores de ônibus, que são bem mais baratos, e você pode botar 18 mil passageiros hora pico, que é mais do que suficiente na maioria das cidades. Então, essa série de fatores, o automóvel entra e nós não conseguimos criar uma modernização do transporte público, né? E não é um viés de direita ou de esquerda, é um viés que vem de todos os lados, né? E isso, então, altera completamente a cidade e mata centralismo.
porque como você tem um automóvel, é mais fácil você ir para a periferia do que para o centro. É mais fácil você ir para Carlos Gomes do que você ir para a Rua da Praia. E isso aí muda toda a funcionalidade e a morfologia da cidade brasileira, que não é original, acontece em outros países, mas em outros países é um planejamento mais cônscio, mais forte, que dá um pouco de disciplina nisso. Curitiba conseguiu disciplinar isso. Porto Alegre, pouco a pouco, isso se perdeu no tempo. Bom, seguimos. Vemos aí, final dos anos 50, o concurso de Brasília, né? E a vitória aí do plano que a gente conhece, do Lúcio Costa com o Niemeyer, assim, encampando as teorias modernistas do Corbusier, praticamente à risca, né? Um zoneamento de atividades, sem dúvida, né? Esse incentivo ao automóvel pela própria distribuição urbana e pela largura das vias. Que visão a gente pode ter sobre esse resultado, digamos assim, né? Ele até que ponto ele representava digamos assim, o mainstream urbanístico do momento, né, e o quanto isso era respaldado pela população? Eu acho que a tua pergunta é muito boa. Eu vou dar uma fatiada nela. Primeiro, é bom lembrar que o Le Corbusier, desde 1928, vinha ao Brasil para ver se pegava o projeto da nova capital que nem ele tinha pegado na Índia. Quando ele foi a Buenos Aires e descobriu que o avião era ótimo para fazer planejamento urbano, ele passa no Rio, conversa com Neves e um pessoal de lá e se mantém sempre atualizado. Quando o grupo, antes de entrar Juscelino, quando o grupo que comanda a transferência da capital busca um projeto, eles primeiros consultam o Le Corbusier. E o Le Corbusier é que manda o conceito de plano piloto. Ele escreve, olha, eu dou as diretrizes e depois os arquitetos brasileiros fazem o que quiserem, mas a diretriz urbanística eu mando, isso é o meu plano piloto. Só que o Marechal Pessoa, que dirigia esse grupo, que é uma figura excepcional, Brasília deve a ele está desaparecido, achou melhor que, não, mas nós temos tanto urbanista brasileiro, nós vamos fazer o projeto no Brasil, agradeceu o Le Corbusier nunca perdoou a ele por isso. E surge, então, o primeiro projeto de Brasília, que é antes de JK, que foi feito pelos melhores urbanistas brasileiros da Faculdade do Rio de Janeiro. Não é modernista. Quando o JK entra, ele já vem encantado com o Oscar Niemeyer, que tinha feito Pampulha, tudo isso. O Oscar não aceita fazer o plano diretor. O Oscar tem um gesto extremamente de modéstia profissional, sugere um concurso, e o concurso seria só para urbanistas brasileiros. Ele exclui e bota no júri 3 urbanistas famosos do mundo inteiro. Bom, a coisa vai, vocês conhecem a história, agora o produto é um radical modernista do projeto do Lúcio, que ele não ia concorrer, ele decide concorrer quando está voltando de navio dos Estados Unidos, entrega 5 minutos antes da prazo final, desenhado à mão, datilografado pelas filhas dele, ninguém sabia, e ele ganha. Mas se você comparar com os outros projetos urbanistas que concorreram, você vê as várias matizes que havia no planejamento urbano brasileiro. E tem um. E tem 2. Jorge Wilhelm escreve, eu acho 10 anos depois, um dos melhores artigos que existe já com Brasília construída, analisando o significado e mostrando que Lúcio faz um projeto isolado no momento que o Brasil já trabalhava com equipes multidisciplinares, e por isso que os outros candidatos apresentaram propostas muito mais complexas e muito mais completas do que o próprio Lúcio apresentou, né? Ali já tem o conceito de cidade-jardim. Lúcio queria que a cidade fosse cercada por cidades-jardim. Mas ele não tem maior impacto no urbanismo brasileiro. É curioso, mas eu não vejo nenhum impacto significativo do projeto de Brasília na urbanização brasileira. Já havia uma cultura muito sólida naquela época. Vocês estão no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, eu trabalhei na Secretaria de Obras Públicas fazendo plano diretor a partir de 61. Nós tínhamos metodologias muito sólidas, nós íamos para a cidade
cidades fazer pesquisas de campo. Eu fiz pesquisa de campo em Vera Cruz, que é uma cidadezinha na frente de Santa Cruz, e você tinha também a influência não só francesa, Demétrio era de origem francesa, mas você tinha uma forte influência da escola de Montevidéu. Buenos Aires e Montevidéu foram grandes formadores de urbanistas brasileiros na época. E você tinha uma coisa que desapareceu: o governo tinha escritórios de profissionais, arquitetos urbanistas pelo interior do estado, dando assistência ao prefeito. Não tem como um prefeito de cidade pequena ter um arquiteto pago para ficar fazendo urbanismo. É muito caro, não se justifica. Mas o governo do estado tinha uma rede de escritórios regionais de urbanismo que se reunia de tempos em tempos em Porto Alegre para dar assistência ao urbanismo. Então, o urbanismo no sul, no nordeste não existia nada disso. São Paulo tinha também uma rede de apoio às cidades do interior. Santa Catarina, não sei. O Rio de Janeiro nunca foi muito notável na área do urbanismo, a não ser em sistemas de planejamento urbano. Em projetos, sim, mas em sistemas de planejamento urbano, não. E o resto era o resto. Quer dizer, o Centro-Oeste não existia e a Amazônia era uma mitologia que não se sabia bem o que era aquilo. Foi nos anos 60. Sim, sim. Mas, Jorge, aí uma curiosidade minha mesmo, né? Brasília, como cidade ou como plano, talvez não possa ter tido uma influência direta, mas foi justamente a partir aí dos anos 60, 70 que a gente começou a ver nas regulações urbanísticas brasileiras alguns conceitos como zoneamento de atividades, nessa torre isolada no lote, né? Né? Qual que é a relação entre, né? Se não há uma relação de causa e efeito, né? Qual que é a gênese, né, dessa adoção de conceitos na legislação urbanística? Ela já existia. Quando Brasília foi construída, você já tinha na FGV a semente do IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que teve uma figura notável, que foi hoje esquecida, foi o Diogo Lordelo de Mello. O Diogo foi fazer um mestrado nos Estados Unidos, voltou com o conceito de City Manager, que era os políticos e os técnicos. Os políticos não administrariam as cidades seriam administradas por administradores profissionais, City Managers. E nessa época, os planos diretores que são difundidos já tem esse conceito. Você tem o SAGMAX do Padre Debré em São Paulo, no Rio de Janeiro, que também estão produzindo um tipo de urbanismo e com grande preocupação no social, que é da melhor qualidade. Você tem pessoal formado na França, nos Estados Unidos, que já utiliza conceitos bastante avançados. Então o zoneamento já existe, só que Lúcio radicaliza. Aqui só tem casa e comércio de pequena escala. Aqui só vai ter administração. O centro da cidade de Brasília hoje é um dos maiores problemas urbanísticos que nós temos, porque a descentralização da cidade, ele ainda adota um conceito que eu estava comentando antes, que o centro da cidade tem que ter o que é essencial. Só que os shoppings de Brasília estão nas periferias, o comércio ali não existe, e não pode ter habitação, teoricamente, está cheio de habitação na prática. E aí você tem uma preocupação social que quer transformar o centro da cidade, da capital da República, em abrigo de populações pobres de rua, que também é uma contradição, porque a lei da economia urbana e de que o solo tem valor segundo a acessibilidade, funciona. O pobre não vai ter dinheiro para pagar o aluguel, porque o aluguel é produto da condição de acesso a serviços, e essas leis da economia foram esquecidas rapidamente. Só os geógrafos urbanos, os economistas regionais, Regional Science, ainda têm alguma noção que solo e uso do solo tem uma relação direta e gera um preço. Entendi. Bom, você tem um artigo interessante no Vitruvius que fala sobre o Congresso de IAB em 1963. Então, qual que é a relevância desse congresso, né, e que ideias foram discutidas ali e qual foi o impacto disso, né, para o pensamento urbanístico brasileiro a seguir? Eu acho que em 63 eu participei do seminário de Quitandinha, foi fantástico, porque ele foi multiprofissional. Eu tenho a lista de participantes, estão
lá os grandes advogados, os grandes gestores, geógrafos, urbanistas, arquitetos, está todo mundo lá. Foi pouca gente porque tinha pouca gente. Nessa época você tinha, em 1960, você tinha 6, 7 faculdades de arquitetura no país. Hoje tu tem mais de 400. O que é que eles estão produzindo, eu não sei. Agora, em Quitandinha, a ênfase era social por 2 razões. Primeiro, porque nós estamos nos preparando para ir a Cuba apresentar o relatório brasileiro do Congresso Internacional da União Internacional de Arquitetos, que houve em Havana. Todos nós fomos para lá, num navio russo, inclusive. Foram mais de 100 brasileiros para lá. Segundo, nós estamos na fase final do governo João Goulart, em que ele lança as reformas de base, que eram reformas necessárias para o Brasil. E o Seminário de Quitandinha consolida, ratifica e aprimora a reforma urbana que o Jango propôs, que o João Goulart propôs. Mas Quitandinha só discutiu 2 temas: habitação, com propostas administrativas, financeiras, financiamento social, etc., e uma proposta do IBGE, que é a primeira proposta de um Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, que era uma proposta para que o Brasil se organizasse territorialmente, para que os investimentos industriais, incentivos econômicos, reduzissem a migração do Nordeste para o sul do país. Esses são os 2 grandes méritos de Quitandinha. Mas eu vou me estender na tua pergunta, Anthony, de te dizer que 63 e 64 são os 2 anos seminais do Brasil. Porque em 64 aparece um texto da Sandra Cavalcante, logo após o golpe militar de 64, ainda em abril. A Sandra Cavalcante, que era secretária de Desenvolvimento Social do Lacerda e tinha já construído Cidade de Deus, com grandes problemas, ela criticou muito o projeto, disse que não podia ser lá fora, que tinha que dar transporte, tinha que dar isso, tinha que dar aquilo, tinha que dar emprego. A Sandra Cavalcante faz um memorando para o presidente Castelo Branco, que gera a criação do BNH e gera toda a política urbana que o período autoritário, tecnocrático, desenvolvimentista adotou nos próximos 10 anos. Os princípios só vão ser alterados em 74, quando finalmente o Congresso aprova, foi a única vez que o Congresso aprovou uma Lei Nacional de Desenvolvimento Urbano. Então, 63, 64, você tem a seminalidade da esquerda e você tem a seminalidade da direita econômico-liberal. Esses 2 documentos, praticamente, e em 1980, quando o movimento da reforma urbana resolve recuperar o conceito de reforma urbana, a reforma urbana que ela está propondo não tem nada a ver com a reforma urbana de Quitandinha, vamos ser claros. Mas a chamada é boa. E agora, eu te mandei um gráfico até que o Ministério do Desenvolvimento Regional criou para justificar a PNDU, vai ser a 7ª, Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, sendo elaborada para o Brasil. Ele vai buscar em Quitandinha as suas fontes de inspiração. Quer dizer, a política urbana social, a semente, a raiz, está em Quitandinha e é um momento extraordinariamente importante por ser multidisciplinar, por ser político, por ser social e porque tem coisas muito concretas. Eu tenho os anais ainda desse seminário, ainda não sei o que eu vou fazer com eles, mas de vez em quando eu releio para me divertir. Qual foram as propostas. E a política urbana ficaria junto à presidência, que é muito importante, para evitar que fique só um ministério que fica lutando com os outros ministérios para ter verba para aplicar na questão urbana. Então, Francisco, se eu entendi bem, ele chega a influenciar a própria política urbana do período autoritário? Não, Quitandinha faz antítese do autoritário. Agora, a questão habitacional vai ser abordada de uma forma totalmente diferente pela Sandra Cavalcante no período autoritário. A Sandra é o BNH e o Roberto Campos não faz da habitação algo social. Quitandinha propõe recursos públicos para financiar a habitação. Roberto Campos diz, não, nós temos que incentivar a poupança brasileira e que o operário brasileiro possa se aposentar ou ter um seguro social. Então, o sistema financeiro da habitação de Roberto Campos e Sandra Cavalcante não tem nada de social. Ele é rigorosamente um sistema econômico com benesses sociais. Mas se aquele dinheiro da poupança não for bem aplicado, o operário lascou-se. Foi exatamente o que aconteceu no governo Sarney quando ele deixou explodir a inflação brasileira. E durante a ditadura, também, enfim,
na parte de infraestrutura, projetos, obras, a gente também vê grandes obras sendo executadas, né? Grandes aterros, né? Porto Alegre, Florianópolis, tem em São Paulo o emblemático Minhocão, Túnel da Conceição em Porto Alegre. Isso era, digamos assim, visto em conjunto com a política urbana, né? E que tipo de mentalidade havia na época para a execução desses projetos? Você tem duas grandes utopias na época. A utopia do desenvolvimento. Esquerda e direita lutam pelo desenvolvimento do país. E tu tem uma segunda utopia, que é o território é um componente do desenvolvimento econômico e social. Isso desapareceu. E para isso é necessário planejar. Planejamento era a palavra, hoje ela faz parte das coisas, dos termos proibidos. O próprio Demetrio Ribeiro, numa entrevista a 0 Hora, declarou que o período do planejamento acabou. Hoje o período é de negociação. Mas o planejamento era fundamental para tudo, na economia, no território. Nós temos o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano. O CERFAL se transformou num grande centro internacional de inovação, financiando planos diretores para cidades, regiões metropolitanas, grandes cidades, cidades pequenas. Havia um projeto Rondon que levou planejamento para as pequenas cidades na Amazônia, no Centro-Oeste, etc. Então, o planejamento fazia parte da cultura autoritária. E de uma forma muito curiosa, quer dizer, nós hoje temos a visão do impacto do autoritarismo no sistema político, nas liberdades individuais e tudo isso. Mas quando eu coordenei a política urbana do governo Geisel e fiz a proposta, eu convidei um pessoal da FAO. A gente usou, Maria Adélia e eu trabalhamos praticamente com muita gente do FAO. Tinha o Paul Singer, que ninguém vai dizer que ele era de direita, tinha o Flávio Vilaça, e todos eles foram consultores da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e foram pagos pelo IPEA. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que na área intelectual, na área executiva do governo, havia uma liberdade de pensamento rigorosamente absoluta. No IPEA, você tinha direito, o Veloso contratava quem era contra o governo para escrever papers, que nós depois íamos discutir na antessala dele. O sujeito era contra o governo, ele escrevia um paper, acadêmicos de grande qualidade, claro, gente qualificada. Aí sentavam 12, 13 funcionários do IPEA com ele e se ficava discutindo o que ele tinha a dizer ou não, e uma síntese era entregue ao ministro Reis Veloso. Ou seja, no campo intelectual, depois de vencido aquele primeiro momento torpe do governo militar, que botou muita gente no exterior, eu inclusive fui estudar no exterior porque eu não tinha chance de trabalhar no Brasil, e acabou com Segmarx, do Padre Lebrey, que era uma instituição maravilhosa. Eu só descobri isso depois que eu já tinha saído do governo. É um processo de culpa que eu tenho de não ter podido recuperar a Segmarx. Então, nesse momento, eu estou falando já dos anos 70, o nível de liberdade de pensamento era ampliado de uma maneira muito, muito forte. Então, você tinha a bandeira, era a bandeira do planejar para atender a área social, para que as coisas acontecessem. Então, quando entra uma obra como um aterro é anteriores, mas obras viárias, muitas vezes ela aparece, para quem não conhece, como, mais uma intervençãozinha desse governo, isso é politicagem. Só que, em muitos casos, elas estavam dentro de um plano. O financiamento federal era feito para planos sempre que possível. E aí, Anthony, tu tem um negócio fantástico, que enquanto o governo federal patrocinava o planejamento e toda a obra dele, por exemplo, todos os corredores urbanos de Porto Alegre, eles foram compatibilizados com o plano diretor. Foram feitos gradualmente? Foram. Aí vai dizer, não, primeiro faz esse corredor, faz aquela ponte, faz isso, mas estava dentro do plano. Você mencionou o túnel da Conceição. O túnel da Conceição não foi o túnel da Conceição. O túnel da Conceição foi a primeira perimetral, depois tinha a segunda perimetral. Essas obras foram sendo feitas gradualmente com apoio federal, porque sem apoio federal é impossível para as cidades aperfeiçoarem e melhorarem os seus sistemas de transporte. Então, o que eu estou querendo dizer é o aterro de Porto Alegre, aí é outra questão, muda todo o cenário. É a necessidade dos centros da cidade de ampliarem, de crescerem.
Aí tinha aquele aterro ali na área onde está o centro administrativo, os parques, e ali foi feito um concurso. E o concurso saiu um urbanismo que não dá para comparar com Cidade Jardim, nem com qualquer outra coisa. Um urbanismo modernista. Os urbanistas responsáveis eram todos eles modernistas e do realismo socialista também. Então, e tem um dado que o porto-alegrense totalmente desconhece, acadêmico, é que nessa época não havia meio ambiente. Meio ambiente só aparece em 1980, depois de Estocolmo e com a reunião do Rio de Janeiro, que foi um sucesso internacional. Então, no governo Brizola, prefeito, tem um concurso para urbanizar o estuário da Guaíba. Você já pensou aquelas ilhas todas com edifício de 15 andares? Que gracinha que ia ficar. Mas era da época. Os grandes urbanistas gaúchos participaram desse concurso. Eu tenho a revista que tem o resultado do concurso. Então, nós, para entender a época, nós temos que entender um pouco também quais eram os pensamentos dominantes da coisa. O pensamento dominante nos anos 60, 70 foi enfrentar a migração, plano habitacional, planos de saneamento, recuperação de áreas sem infraestrutura, o BNH financiava isso, e a IBTU financiava grandes estruturas viárias, grandes terminais. Havia um programa nacional de planejamento, ou seja, às vezes discuto, é que não havia um caos urbano, havia gradualmente ia-se tentando trabalhar numa cidade que é viva e que tem as regras dela, né, e que a gente, pouco a pouco, tenta descobrir o papel da ciência urbanística. Falei demais? Você me corta se eu estiver falando demais. É um tema que eu estou vendo isso há muito tempo. Você comentou, né, que nessa época você usou o termo enfrentar a migração, né, e eu estava lendo uma reportagem bastante antiga de quando aprovaram o primeiro plano diretor de São Paulo, que um pouco do pensamento na época era de que a cidade precisava parar, né? Isso era uma visão assim disseminada de que, bom, a gente precisa frear o crescimento urbano de alguma forma, né, e que tipo de mecanismos os urbanistas defendiam para chegar nesse objetivo? Você tem essa frase do Figueiredo Ferraz, que era um grande engenheiro estruturalista, virou prefeito, e é nessa fase que São Paulo está crescendo, a região metropolitana, 500 mil pessoas por ano. E ele reclama, então, vocês têm que segurar o povo de onde eles estão saindo, dar emprego da cidade para eles, porque o migrante vem porque quer algo melhor. Agora, eu vou construir uma Brasília por ano para abrigar, se eu não tenho dinheiro para isso e ninguém me ajuda? Que tipo de cidade nós estamos produzindo? Então é muito fácil criticar, São Paulo é um horror, populações pobres, etc. Mas o mais importante é estudar as causas. Na época a gente usava o termo inchaço urbano, né? A 67 não havia lei de loteamento. Viamão fazia uma lei para ter mais loteamento que Porto Alegre. O próprio secretário, o próprio prefeito Socias Vilela, quando foi prefeito e reclamaram que Porto Alegre tinha que crescer mais, Porto Alegre não pode crescer mais, porque o que nós podemos oferecer para a população está no limite. Se crescer mais, a população vai viver em condições piores. Então, havia essa preocupação do que o setor público pode oferecer para dar uma qualidade de vida. E poucos prefeitos tinham coragem de dizer, não, vamos segurar um pouco, não vamos crescer mais, vamos fazer parque, vamos fazer uma boa estrutura, porque você está investindo em habitação, quanto mais você investe em habitação, mais gente chega e mais impossível de resolver fica o tamanho do problema. Primeiro plano diretor de São Paulo também defendia a criação de mini-cidades, né? Essa questão das múltiplas centralidades. Isso já era porque isso é até hoje, né? Essa questão atual, né? Que você falou dos 15 minutos. Parece que é uma ideia que é sempre meio perene no pensamento urbano, né? Como que isso era visto na década de 70? Não teve maior impacto, porque o grande sonho do bairro autônomo, não é? É como se fosse possível você ter uma Santa Casa, um hospital de clínicas em cada bairro, você fosse ter um serviço bancário múltiplo, diversificado em cada bairro. É a Paris dos 15 minutos.
Você pode fazer isso para serviços básicos, aí é um urbanismo de boa qualidade. A valorização do bairro, mas na escala do bairro. E nesse sentido, Brasília é um bom momento. Quer dizer, em torno, no centro das superquadras, existem os serviços básicos que você pode ter. Essa era a ideia do Lúcio, que até hoje o urbanismo está em busca de uma qualidade, às vezes é na verticalidade, às vezes é no espraiamento, às vezes... E agora você tem a internet, você tem o trabalho à distância, tudo isso vai mudar muito a urbanização, e eu fico muito curioso, tenho vontade de viver mais uns 20 anos para ver o que vai acontecer a partir das novas tecnologias, dos carros elétricos e tudo isso. Bom, e com a redemocratização, né, o que muda nessa forma de pensar cidades? Porque, enfim, do ponto de vista aí talvez do cidadão, continuamos vendo obras rodoviaristas, né, nos anos 80, 60, 70, 80, 90, enfim. Quais são as principais mudanças, né, no pensamento urbano e nas revisões de planos diretores que vieram a seguir? Eu acho que é uma ruptura muito forte. Tem um filósofo polonês que fala nos eventos. O evento político da transição do autoritarismo, da ditadura para a democracia, muda tudo. Só que você tem um dado muito curioso, Anthony. Na Constituinte, se você pegar na área médica, os constituintes pegaram o sistema de vacina que o sistema autoritário tinha criado, fortaleceram e foram buscar na Inglaterra a inspiração do SUS. Eles não apagaram, não passaram uma borracha em cima do que tinha herdado do sistema de saúde do passado, que tinha sido bastante razoável. Na área urbana, você tem um movimento nacional de reforma urbana que parte do princípio que qualquer resquício da ditadura tem que ser apagado. Então, eu tenho estudado muitos textos eu participei de reuniões naquela época. A ideia é que planejamento é um resquício da ditadura. Plano diretor serve às elites, plano diretor não serve para nada. E surgem as utopias. A utopia agora é o direito à cidade. Todo cidadão tem que ter direito à cidade. E para se fazer isso, eu tenho que ter o participativismo, tem que ter o orçamento participativo e o planejamento participativo, que são noções gramscianas contrárias à democracia participativa. Se você pegar o plano diretor de 1969 de Porto Alegre e ver qual é o poder concedido às organizações comunitárias, botar serviços, botar posto de gasolina, alterar sistema viário e tudo isso, é um parágrafo muito grande que dá muitos poderes para isso. Mas é poderes de consultoria, não é poder de decisão. Quando você vem para o movimento da reforma urbana, o poder administrativo é praticamente hostilizado, e o que vale é aquilo que as comunidades definem. E essa participação comunitária nunca foi organizada, ela passou a ser demonstrações de forças de correntes políticas ou de correntes econômicas. Os empresários cansam de botar ônibus para acabar com uma assembleia de participativa, da mesma maneira que eu já vi políticos em Brasília largarem 2 ônibus de gente do eleitorado deles para acabar o plano diretor de Taguatinga. E o Vitor está presente aqui, fez uma série de encontros com o pessoal da Europa, em que existe um participativo organizado, propositivo, não reativo ou destrutivo. Eu acho que nós estamos num ponto hoje quase de parar para pensar e recomeçar. Então, e você teve 20 anos de governo autoritário e está com 40 anos de democracia. E a democracia não conseguiu aprimorar a nossa gestão pública. Então, você fala em obras pontuais. Não sei, mas eu sei que o planejamento e a força da inteligência e da análise, da técnica, da ciência urbanística teórica e aplicada estão meio fora de esquadro. Eu tenho até convidado alguns amigos, eles não aceitaram, para a gente fazer uma carta, a agenda urbana da cidade brasileira, e essa agenda urbana botar aquilo que o Brasil hoje precisa para começar a qualificar melhor as cidades. Eu acho que os defeitos urbanos, principalmente as disparidades sociais e a má gestão do território, aumentaram bastante.
Essa questão que você falou sobre a, digamos assim, inutilidade do plano diretor, isso estaria refletido, por exemplo, né, o Flávio Vilaça, acho que um dos últimos textos dele é as ilusões do plano diretor, né, que basicamente o plano diretor é um pedaço de papel que tem quer cumprir todos os objetivos possíveis e que não é propositivo de forma alguma, né, e que não tem um resultado prático, né, tentando sintetizar um pouco a ideia do texto, né. Você acha que esse é um dos reflexos, né, desse novo período da democratização? Não, eu acho que aí você tem 3 aspectos. Primeiro, o arquiteto urbanista, o planejador urbano, acha que ele que sabe tudo. Não existe isso. A cidade é produto da sociedade e o planejador urbano é apenas um componente. Se ele se distancia dessa dinâmica e não usa os instrumentos da dinâmica, ele vive um sonhador. O Flávio ajudou muito a gente na elaboração da política urbana do segundo PND, e eu discordava muito dele porque ele passou a adotar a posição que só o povo saberá dizer o que quer. Eu acho que só esperar que o povo diga o que quer é a mesma coisa que esperar que o paciente vai te dizer como é que ele vai curar a dor que ele está tendo na virilha, né? Então, o Flávio ficou muito desiludido porque ele tinha muitas ilusões que o saber dele fosse mudar o mundo. Isso não acontece, nem vai acontecer. Então, falta um pouco de modéstia para o planejador urbano. Nessa falta de modéstia, surgem planos como o PIL do centro de São Paulo, que foi aprovado agora, que o urbanista, a legislação urbana quer praticamente esculpir a funcionalidade e a morfologia de uma cidade. E isso também não acontece. Terceiro, eu acho que os nossos planos diretores perderam uma noção do essencial com leis de uso do solo. O CAL, há poucos dias, eu tive uma reunião com eles em São Paulo, discute que a arquitetura piorou muito. E é verdade. Porto Alegre hoje é uma cidade muito feia. Se eu sou gaúcho, a gauchada aí vai declarar que eu sou um sujeito muito mal caratista, dizer Porto Alegre, mas salvo algumas áreas, por exemplo, a Independência, ali Moinhos de Vento, a paisagem urbana é feia, é ruim, os prédios são feios. E eu acho que o nosso urbanismo, o nosso planejamento urbano favorece isso. Você fez uma pergunta do Coplan do Rio, de São Paulo, que é um belo prédio. Eu me pergunto hoje, se o Oscar quisesse fazer um projeto desse em Porto Alegre, se ele tinha apoio do plano diretor e dos burocratas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então está faltando um pouco de generosidade, eu acho, e de entendimento que o urbanista é mais um ator ordenador, mas ele não é senhor das coisas. E o Flávio tinha uma utopia social, era um grande idealista, era um homem extremamente correto, um intelectual da melhor qualidade, mas ele morreu extremamente amargo porque ele era um sonhador, ele era eu gostaria que a cidade seguisse modelos socialmente mais justos, esteticamente mais bonitos, mas a sociedade brasileira é muito injusta. Não, excelente, Franciscone. Agora, no avançar do tempo, tem um par de perguntas aqui que surgiram, né? O André pergunta em relação ao desmantelamento dos bondes, né, nas cidades, se houve contestação das pessoas ao verem esses sistemas sendo inviabilizados, ou se foi uma transição aceita de forma geral. Existe na política americana uma coisa chamada a maioria silenciosa. Na tradição ibérica, a população raramente se revolta, não faz parte. Então, houve um mal-estar no que desapareceu, mas a esperança que vem um sistema melhor. Que o Brisa deveria ter colocado algo melhor que os bondes. Só que não veio, e acabou e deixou um vazio. Mas a população ir à rua ou se manifestar não faz parte da prática brasileira e nem da democracia representativa. A democracia representativa ela é muito mais baseada, eu elejo, reelejo ou não elejo, que é a delegação de poderes para isso. Se fosse a democracia representativa, se fosse uma democracia participativa, então deveria ter havido a Assembleia Geral em cada bairro, ao longo de cada linha de bonde para discutir, para ver. Aí o governo diria, não, vamos implantar um sistema melhor que nós estamos estudando, destruir o sistema melhor ficava para os próximos 100 anos. O próprio Vitor Carvalho Pinto, né, que está aqui ouvindo a conversa, pergunta
Qual foi a reflexão que levou os estudos para uma lei de desenvolvimento urbano na Comissão de Política Urbana e Regiões Metropolitanas do Governo Federal na década de 70? Como que esses trabalhos foram conduzidos até a apresentação do PL 775 em 83, que influenciou tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto da Cidade? Pergunta mais técnica, eu não... Essa é uma pergunta de amigo para amigo. Eu gosto muito do Vitor, hoje ele é uma figura básica no urbanismo brasileiro. O único defeito dele é ser só advogado, ele podia ser um pouco mais... Estou brincando, Vitor. Quando foi criada a Comissão Nacional de Desenvolvimento Urbano, ela surge em julho de 74 e ela tinha sido uma proposta feita para sustentar uma política nacional. Quer dizer, você teria uma lei nacional de desenvolvimento urbano e essa comissão deveria coordenar as ações. Era uma ação... Só que na comissão entraram 2 juristas da melhor qualidade, o Eurico Andrade de Azevedo e o Eli Lopes Meireles. E na primeira reunião eles disseram, nós temos que botar 2 leis em plano, uma de parcelamento do solo urbano. Cada município hoje decide como é que faz parcelamento, então o município que quer pegar mais migrantes faz isso, que não quer faz aquilo, tem que ter uma lei nacional. Da mesma maneira que hoje nós deveríamos ter lei nacional para, aliás, é uma proposta do Vitor, para código de obras, para conceitos básicos que são usados. Cada município hoje faz o que bem lhe aprouver. A partir dessa decisão do Conselho, citado por Eli e Eurico, nós criamos duas propostas. Uma, essa do parcelamento, e a outra, organizar uma gestão interfederativa. Interfederativa quer dizer o seguinte: a União tem competência, o Estado tem competência, o município tem competência, a população participa, mas isso tem que estar legislado de uma forma clara e coerente, para evitar atritos. O procedimento adotado foi, então, reunir grupos no Brasil inteiro e contratar. O IPEA contratou grandes juristas brasileiros, alguns gestores, para escreverem papers sobre isso. Aí nós fizemos seminários, e aí tem um toque de vaidade meu, obviamente, precisava sintetizar tudo isso. O Eli escreve isso no livro dele, O Direito de Construir. Então o Eli Lopes Meireles, o Eurico Andrade e eu nos fechamos no Palácio de Verão do governador do Espírito Santo numa Páscoa. E durante 7 dias nós ficamos trabalhando 12 horas por dia, fazendo 2 anteprojetos de lei. O primeiro anteprojeto de lei era o do parcelamento do solo urbano, que virou a Lei 6766, foi aprovada em 79, encaminhada pelo senador Lehmann, de São Paulo, depois de aprovada em todos os percursos. E o segundo foi uma Lei Nacional de Sistema Nacional de Planejamento e Gestão Urbana, que era exatamente para criar um SUS no sentido de algo orgânico, de todos os níveis de governo, para gestão. E nós também, nessa época, criamos muitos instrumentos. A maioria dos instrumentos que estão no Estatuto da Cidade são copiados. Esse anteprojeto de lei da CNPU foi publicado no Estadão em 1976, já faz bastante tempo. A reação da esquerda, da direita, dos empresários foi notável. Estão mexendo no nosso abelheiro. Isso aqui é a área nossa de construção civil, é a área do empresário, é a área da liberdade de mercado, e o governo deu uma recuada. Nesse intervalo, isso eu acho que eu nunca contei para ninguém, os empresários do Rio de Janeiro resolveram fazer a proposta deles de Lei Nacional de Desenvolvimento Urbano, que era só para proteger empresário. O Veloso fez uma reunião, o ministro Reis Veloso, e nós passamos uma tarde discutindo o projeto dos empresários do Rio e chegamos à conclusão que aquilo ali era um crime de lesa pátria contra a cidade brasileira. E o ministro Veloso avisou o general Geisel que estava empacotando aquilo ali, botando na gaveta, que da gaveta não ia sair. E continuou o debate da lei que tinha sido conduzida pelo Eli, pelo Eurico e pela muita gente que trabalhou nessa época. A reação fez com que a coisa amanasse um pouco, e só no governo seguinte, foi o governo de Figueiredo, com Maria Andreasa, ministro do Interior, se chegou uma versão final que foi enviada à Casa Civil, a Casa Civil enviou ao Congresso, e aí surgiu essa lei, esse projeto de lei, antes era um anteprojeto, aí passou a ser um projeto de lei 7775, que o Vitor se refere, e que eu consegui na Câmara dos Deputados um disco com todo o processo, um processo muito grande,
mas está copiado. E as discussões foram muito boas, muito intensas, continuaram havendo pareceres de vários juristas brasileiros. E aí um Roberto Bassu, aí eu vou chegar no Estatuto da Cidade já, Vitor, desculpe, mas isso aí gera o Estatuto da Cidade, porque o Roberto Bassu era presidente do IAB aqui no Distrito Federal e genro de um senador. E ele consegue convencer o senador que é hora de fazer um Estatuto da Cidade. Ele, então, reúne um grupo, que eu acho que a Diana ajudou nisso, a Diana está no grupo, pode contar mais, Sueli Franco Neto Gonzalez, eu sei, que é ela que me contou, eles fazem um anteprojeto de lei que passou a ser o Estatuto da Cidade. Agora, o Bassu escreve isso no livro dele, o que eu estou dizendo não é uma inverdade, o Bassu copia os instrumentos que estavam na 775, que tinham sua origem no anteprojeto de 1976, e reproduz dentro do Estatuto da Cidade. Então, imaginar que o Estatuto da Cidade surgiu, de repente, no Senado Federal, é uma utopia, quando não uma inverdade. As origens dele estão naqueles primeiros movimentos, que até é pré-CNPU, que na área de São Paulo havia um grupo muito grande, muitos deles vindo do Padre Lebré e do Grupo Sagmarx, que faziam para adotar o planejamento urbano, a gestão urbana e o planejamento urbano brasileiro de uma lei abrangente, que tratasse de todo o sistema. Porque o Estatuto da Cidade é claramente municipalista e representa a ideologia urbana do período democrático. Ela não tem uma visão intergovernamental, ela segue a Constituição, que atribui ao município todo o poder sobre o plano diretor e etc., apesar que tem alguns itens, como o Vitor sempre me corrige, que na Constituição poderiam ser invocados, e entrega as metrópoles para o Estado. Então, cada Estado fez o que quis. Hoje nós temos aí umas 100 e poucas regiões metropolitanas do Brasil, ou seja, não temos nenhuma região metropolitana no Brasil hoje. Obrigado, Francesconi. Já nos encaminhando para o final, eu vou juntar uma última pergunta minha com da Diana. Você vê, né, o pensamento urbano hoje, digamos assim, para onde é que a gente está indo, né, a partir dessa história que você nos contou e acompanhou, e qual a sua visão sobre as alternativas para a melhoria da gestão urbana a partir disso? Claro, uma pergunta bastante ampla, mas mais para pegar as tuas últimas reflexões. Bom, eu vou tentar botar em 3 pontos. Primeiro, nós estamos entrando em uma nova época. Tudo está mudando. Expectativas, tecnologias principalmente. Isso vai ter um grande impacto urbano e não há no Brasil nenhuma instituição que reúna pessoas que estão trabalhando nisso para fazer. Cidades inteligentes é um componente disso. Agora, cidades inteligentes está sendo vista como uma mercadoria capitalista. Ela tem que se transformar num instrumental social se ela quiser atender o que eu acho que hoje é o maior problema brasileiro, que é a questão da disparidade urbana. Os pobres estão cada vez mais pobres, aumentando de número, e a cidade, os governos urbanos não estão atentando para isso, nem conseguindo medidas concretas. Então, a primeira questão, eu acho que é essa. Nós estamos entrando num novo período. Segundo, nós estamos muito ignorando a urbanização do medo, é outro grande problema. 60% do território da cidade do Rio de Janeiro hoje é dominado por milícias. Grade e fechamento de condomínio é o que há de mais forte nas cidades brasileiras, com medo do crime organizado. Porto Alegre você não caminha de noite. Jantei com uma gaúcha essa semana passada, ela me diz: a grande diferença em Brasília é que eu posso caminhar de noite na rua. Em Brasília, em Porto Alegre, eu não arrisco caminhar uma quadra. A maioria das cidades brasileiras, ninguém caminha uma quadra. E terceiro, eu acho que as redes sociais estão globais demais. Não tem foco no que seria o problema brasileiro. O que eu vejo de redes sociais, vendo exemplos, sem a preocupação de fazer a antropofagia do movimento modernista de um século atrás, o plano PNDU que eu participei, nós nos inspiramos claramente no aménagement territorial francês, e o Rochefort, Hélène Lamique, o próprio pessoal do Regional Science
Friedman também. Esse povo ajudou muito o Serfal e o IBGE na época. Eu tenho crônicas do Faisal e trabalhos que nós fizemos na época. Nós não éramos isolados internacionalmente, mas nós tínhamos uma sede de transformar isso em algo de benefício, algo instrumental para o desenvolvimento urbano brasileiro. Gestão, eu acho que o último aspecto que eu vejo é que é hora de sair do participatismo, que quer ser salvador da pátria, e botar o participatismo como um componente da gestão, porque, última frase, o direito à cidade só vai ser alcançado se houver uma gestão pública qualificada. A comunidade, ela é egoísta demais. Cada bairro é uma fonte de um núcleo de egoísmo bem intencionado. Então, nós só vamos poder resolver os grandes problemas brasileiros com um Estado forte e democrático. Forte não é a palavra correta. Eficaz e eficiente seriam palavras. É isso. Obrigado, Antônio. Maravilhoso, Francesconi. Gostei muito de ouvir tanto esses exemplos e histórias mais eu diria assim, tangíveis, né, da história da urbanização brasileira, assim como tuas reflexões a respeito. Então, enfim, queria te deixar os minutos finais para as tuas considerações finais e caso, digamos assim, eu não tenha coberto alguma temática, algum ponto que tu achas importante ou interessante, também pode ficar à vontade para complementar. Obrigado, Anthony. Eu acho que nós cobrimos até com muita superficialidade muitas coisas importantes e a minha expectativa hoje é que em algum lugar do país surja alguma instituição disposta a colocar os 10 melhores pensadores urbanos multidisciplinares fechados num hotel ou numa estação, uma casa de campo, e durante um mês eles vão ter que pensar o que fazer e sair com uma agenda urbana concreta, realista, idealista e factual para o povo brasileiro. Mas essa é uma expectativa que eu ainda não vi aonde que vai acontecer. Obrigado, André. Obrigado a todos. Obrigado, Francesconi. É isso aí, maravilhoso. Nesse episódio, conversamos com o Jorge Francesconi. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie o nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Esse episódio é oferecido pela Urbime, a maior comunidade de investidores imobiliários da América Latina. Acesse www.urb.me e invista a partir de R$1.000.